Estamos muito bem acompanhados agora também com o Dr. Labinas. Patrícia, olá, bom dia. Olá, bom dia, meninas. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, vocês chegaram muito tímidos vocês aqui. Eu já vim de rosa, assim, pra comemorar o Outubro Rosa. Você já toda trabalhada na oncinha, né, doutora Patrícia? Ah, hoje eu vim animada, já tô... Uau! Vai falar de um assunto que a gente gosta muito, que é um assunto que o Lucas entende como ninguém desse assunto. Ele adorou quando falaram. Não, essa aqui que é a comida, gente, é algo tão importante. A gente ama se alimentar, né? Aliás, é tão importante a gente comer bem. Comer saudável, sim, mas também a gente comer na quantidade certa, a gente ter uma relação muito boa com a comida. Não sei se você em casa sabe, mas na adolescência, principalmente, tem muitas meninas que têm medo de engordar e acabam criando um pavor pela comida. Eu mesmo já tive compulsão alimentar. Você sabe o que é isso? É à noite, de repente, daquela fome absurda, você vai para a geladeira, você só lembra no final, quando você está muito cheio, que você comeu muito. E você fala, mas por que eu fiz isso? Dá aquele peso na consciência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a comida. Por que a comida, muitas vezes, que é algo tão bom e tão importante pra gente, pode se transformar em algo ruim? Será que a comida que é ruim ou a maneira que a gente lida com ela? Vamos pensar um pouquinho, então, por que a comida que é tão importante e necessária pode se transformar em algo ruim? Por favor. Pode falar. Então, Lucas, acho essa pergunta super importante. Bom dia aí, pessoal de casa. A gente precisa pensar... Calma, só um pouquinho, Paty. O diretor, o áudio dela tá chegando. Vai aqui pra câmera 1. A gente tá com um probleminha no áudio da Patrícia. Então, se você de casa não estiver ouvindo, você pode confirmar o áudio tá chegando? Então tá bom, Patrícia, pode responder agora, por favor. O programa ao vivo é assim, gente, às vezes o equipamento falha. Se até o Bill Gates pagou mico, nós não vamos pagar? Justo. Não, é justo comigo, com a mais faladeira, né? Mas pode falar à vontade que agora tá dando certo. Vamos lá. Então, assim, nós temos comportamentos selecionados pela própria biologia, né? E comer é um deles. Então, a alimentação, o comportamento alimentar, ele é naturalmente voltado para a sobrevivência, para o bem-estar. Mas o que acontece que costuma ser um nó aí e a comida torna-se um problema? A nossa história de vida, de acordo com o que a gente vai se desenvolvendo, ela pode substituir as aprendizagens biológicas. Então, eu vou aprender uma nova relação com a comida que vai mexendo na maneira com que eu penso a respeito dela, na maneira com que eu interajo com ela. Então, se na minha história de vida eu vou aprendendo a ser mais motivado a comer por contentamento ao invés de por sobrevivência, a gente começa a ter esse problema. Inclusive, se eu tenho baixas fontes de contentamento na vida, quanto menos contentamento na vida, pode ser que eu aprenda nas minhas vivências que a comida é uma fonte importante. Perfeito. Agora são muitos transtornos, né, doutor? Sim. Queria que você comentasse com a gente. Eu comentei a compulsão alimentar e a anorexia, que muitas vezes é o que a gente mais vê até na internet as pessoas falando. Tem mais, né? Sem dúvida. Só um comentário muito legal. No último episódio, o Abel falou um pouco dele, hoje você falou um pouco de você. Eu Acho faço legal questão. a gente usar isso assim Sim. como experiência até para trazer mesmo as pessoas se colocarem no lugar, assim, acho bem bonito. A compulsão alimentar, ela é é periódica, é um diagnóstico que pode estar relacionado a vários outros transtornos mentais. Quando essa compulsão ela fica excessiva, ela vira o transtorno de compulsão alimentar periódico. Como que é? Você precisa uma vez por semana, por pelo menos 3 meses, ter episódios compulsivos, em que eles são associados a uma perda do controle do quanto você está comendo, você não consegue controlar o que você está comendo, associado a comer excessivamente. Não sei se vocês já ouviram um termo chamado binge eating. Sim. Binge eating é comer muito e 6.000, 8.000, 10.000 calorias em 2 horas, por exemplo. Então, comer excessivamente. E aí vem sentimentos de culpa, sentimentos de quadros de depressão, ansiedade. Tem gente que sente tanta vergonha que come isoladamente, por exemplo, come sozinho, come escondido. Isso por conta de toda a culpa que leva com aquele tanto que come tão rapidamente. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, você como psiquiatra, se a pessoa tem esses transtornos, isso também é alguma falta de alguma coisa química que algum remédio pode ajudar desses tarja preta? Ah, perfeito, é bem isso, assim. Ela colocou o lado comportamental e aí existe o lado químico disso. A gente sabe que tem várias substâncias relacionadas a esse ímpeto. O nosso cérebro tem até um ciclo de compensação, de recompensa, que é um ciclo de dopamina. Dopamina é uma substância do prazer.
Então, essa disfuncionalidade dessa dopamina no cérebro, associada a outros neurotransmissores, faz com que a pessoa coma compulsivamente. Então, você entra com remédios que ajudam a inibir esse ciclo e também outros neurotransmissores relacionados a isso, serotonina e tal. Então, muitas vezes você entra com antidepressivos, tem um remédio novo validado que é a lisdexanfetamina, que você também consegue controlar a compulsão alimentar. Mas é importante ressaltar que quem tem que receitar isso é o psiquiatra, Não, né? sempre. E eu falei do remédio aqui, mas a primeira linha de tratamento, aqui, ó. Terapia? É terapia. Vamos pensar um pouquinho então no comportamento também, né? Porque muitas vezes esse tipo não vou dizer uma doença, esse transtorno, ele não é levado a sério. Porque fala assim, nossa, eu tenho compulsão, comi muito. Aí as pessoas mesmo acham que simplesmente foi um fato isolado. Às vezes não entende que a pessoa às vezes faz aquilo todo dia. Ou não quer comer porque está se achando gorda. A pessoa não leva tão a sério. Por exemplo, a anorexia, ela pode matar. Não é verdade? Então, por que muitas vezes não é levado a sério? Quem está em volta, logo passa, isso é fase. Na verdade, Lucas, eu acho que é um problema até um pouco mais generalizado com os problemas emocionais, né? Com os transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles englobam alteração no comportamento, alteração em como a pessoa se sente e alteração até em pensamentos, né? Eles aumentam de frequência e ficam mais intensos. Na cultura, a gente tem um entendimento muito grande de que o indivíduo próprio deveria ser capaz de controlar o comportamento dele, deveria ser capaz de controlar a tristeza dele, a ansiedade dele, a impulsividade dele, a alimentação dele. Então, se ele come demais, então pare de comer, né? Então, tem um entendimento em relação aos transtornos mentais, como se quando isso saísse do controle, isso envolvesse uma preguiça da pessoa, uma falta de engajamento. As pessoas têm dificuldade de entender que os transtornos mentais, eles são transtornos justamente considerando um espectro de doença. A gente não usa o termo doença para os transtornos mentais, a gente chama de transtorno. Mas não é por isso que eles não deixam de ser uma doença. Pode falar, Não, por favor, doutor. Não, acabei de falar da disfunção química que você tem nesse sentido, por exemplo. Então, o que a gente tem que entender, e vocês vão ver eu falar isso sempre, sofrimento clinicamente significativo e prejuízo na sua vida. Então, não é uma simples coisa que você come um pão de queijo aqui, 2 ou 3, é algo que você não consegue controlar. E não adianta o familiar chegar para essa pessoa e falar assim, não, é só você querer, tá comendo demais. Prato, né? Isso não é real. Agora, deixa eu fazer uma mistura toda aqui. Quando a pessoa tem anorexia, que o Lucas ressaltou, achei que ele foi muito, muito perfeito na colocação dele, nessa resposta de vocês colocaram que é um transtorno mental, né? E quando a pessoa, ela se enxerga gorda, mas ela também não gosta do gordo e aí ela tem gordofobia. Toda pessoa que tem esse transtorno da anorexia, ela já é gordofóbica ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ela tem uma questão de distorção de autoimagem. Não é com o outro, é com ela mesma. E então, ela se olha no espelho e ela não consegue enxergar de fato quem ela é. Ela vai perdendo, ela vai tendo queda de cabelo, as unhas vão ficando fracas, ela ficando desnutrida e ela não consegue perceber que aquilo é doentio, que aquilo está trazendo sofrimento para ela. E ela, porque eu conheço um caso de uma pessoa que está com anorexia, que ela está rejeitando também os gordos. Todo gordo ela rejeita, ela tem essa gordofobia. Isso está correlacionado ou não? É um caso específico? Pode estar relacionado, isso sem dúvida nenhuma. Aquilo para ela é tão desgastante que ela acaba projetando no outro, né? Até uma coisa mais psicológica, mas ela acaba colocando esse desgosto que ela tem com ela mesma no outro. Mas sabe um ponto importante em relação a essa questão da gordofobia, falando já de obesidade e de transtorno de compulsão alimentar? A obesidade, ela é uma doença grave, que inclusive traz muitos prejuízos clínicos, quadros médicos importantes. Pessoas morrem em consequências da obesidade. Sim. Mas uma coisa importante da gente pensar é que nem todo mundo que é obeso tem o transtorno de compulsão alimentar. E também não é porque a pessoa é obesa ou tem o transtorno de compulsão alimentar que ela está com um corpo com volume maior de gordura, até as doutoras, as dermatos estavam falando de perder gordura localizada, que a sociedade tem o direito de olhar para essa pessoa e dizer que porque ela está gorda, ela tem um valor menor. Sim. Então, isso também é muito complicado em relação aos transtornos. Se a pessoa já tem uma qualidade de vida baixa, transtorno de compulsão alimentar, obesidade, costuma estar muito correlacionado com quadros de depressão, de ansiedade. Aliás, são os 2 maiores fatores de risco, depressão e ansiedade. Exatamente. Então, assim, ela já está numa situação de fragilidade psíquica, vamos assim dizer, muito comprometido. E aí vem a cultura e diz o quê? Você deveria controlar o seu comportamento alimentar. Você deveria não ser gordo. Gordo é feio. Então, assim, não é uma questão de
doença, é uma questão de não ter julgamento em relação ao corpo das pessoas. A famosa empatia, né? Exatamente. É simplesmente. Não é o que eu quis dizer assim, não é uma questão de você considerar o obeso menos, ou uma pessoa que tem o problema de transtorno aí alimentar menos. O corpo da pessoa é o corpo da pessoa, não é a cultura que vem com essa regra de que uns corpos são melhores que os outros. Eu posso fazer uma pergunta pra você? O Lucas foi gordinho, a gente já contou isso aqui no programa. Sim. Você buscou terapia também, amigo, pra Infelizmente, emagrecer ou não? não. Você sentiu falta? Sim, eu acho que até hoje eu sofro consequências de não ter ido buscar ajuda na época que eu precisei. E realmente a gente, quando é adolescente, acho que quem está assistindo aí tem filho adolescente, eu tinha muita tetinha, porque eu era gordinho, né? Então eu fui muito zoado com isso. Então, até hoje eu percebo que isso me afeta de alguma forma, a minha aparência. E eu vejo que até a minha busca por sempre estar tentando ser mais magro ou buscando ser mais forte, tem a ver também com isso, para ser uma compensação daquilo que eu passei na minha adolescência, na minha infância. E eu percebo muito isso, por isso que eu tento equilibrar muito também, não ficar no excesso de buscar tanto essa perfeição, que não existe nunca, a gente sempre vai estar insatisfeito. Claro. E eu acho que também pode ser uma consequência do que eu vivi, nunca estar do jeito que eu quero estar ou que eu acho que eu deveria estar. Então, mas também... é aí que está o ponto. Corpos são controlados. Existe a escala do corpo mais adequado, do corpo mais valorizado socialmente e do corpo menos. Sim. Então, imagina você já tendo um problema com isso, ainda vinha esse peso cultural em cima. Que vem para todos, que né? Pra todos. E bullying e tudo mais, Exatamente. né? Foi um construto... Na minha época era zoado mesmo, mas o bullying tá aí, né? Tá Desde aí. sempre. E afeta, assim, grande parte dos nossos pacientes em consultório, jovens, até uns 20 anos de idade, se queixam da questão do bullying, que é algo muito intenso. Então, você tem essa história do bullying, da obesidade. Ela comentou da obesidade, 1/3 das pessoas com TCA, né, com transtorno de compulsão alimentar, são obesas. E, aliás, metade das pessoas bariátricas que vão para a cirurgia bariátrica também tem TCA. Uau. Então, essa construção, ela vem acontecendo desde a adolescência e ela tem o ápice por volta dos 20 anos de idade, que a pessoa sofre e muitas vezes não sabe nem a quem recorrer. Pra gente encerrar, eu queria que vocês dessem cada um uma dica para quem tá em casa que talvez se identificou com esse assunto muito legal de hoje, né, Lucas? Pode ser, vamos lá. Quer começar? Posso começar? Pode começar. Então tá bom. Eu acho que a questão de você fracionar a sua dieta, porque quando você fica em grandes intervalos em jejum, tá? E eu não estou dizendo um jejum clínico, jejum intermitente, enfim, quando você fica em jejum muito tempo, você chega com a voracidade à noite, é onde muitas vezes ocorre compulsão alimentar noturna. Então, coma mais fracionadamente, sempre, obviamente, com uma sustentação de uma nutricionista. Legal. Legal essa dica, porque assim, envolve uma engenharia de comportamento, né? Se a gente for pensar, até uma psicologia interessante. Faltas costumam gerar excessos, faltas costumam gerar compulsões, né? A dica que eu deixaria envolve atenção plena. Eu acho muito bacana a gente ter comportamentos de atenção plena, se vocês quiserem xeretar aí, ou até procurar a gente nas redes sociais, né, Guilherme? Para saber mais sobre o assunto, eu tô falando de mindfulness. Você pode comer a sua refeição prestando mais atenção nos alimentos, no cheiro, estimulando os sentidos, no cheiro, no aspecto, na textura, na boca, quando você engole, tomar chazinhos também, entrando em contato. Então, tem uma atenção plena quando você tem o comportamento alimentar. Show. Semana que vem eles vão tratar, Luquinhas, de questões de psicologia e psiquiatria para crianças, nosso especial Dia das Crianças. Perfeito, viu? Obrigado pelas informações, eu agradeço muito. A gente sabe que você que está em casa precisa se alimentar, mas a gente está pensando um pouquinho aqui em alimentar de maneira em que você seja feliz. Tudo que te faz infeliz, te causa ansiedade, você precisa buscar ajuda, tá bom? Inclusive a sua alimentação. Obrigado de verdade. Eu vou convidar vocês para ficar no próximo bloco com a gente. Preciso comer o frango com quiabo, pode ser? Perfeito, muito Ótimo, obrigado. então a gente vai rapidinho pro break e não sai daí. Então você que amou esse conteúdo, já mexe no canal que tem coisas diferentes para você aqui também. Aproveita, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilhe. E aqui também tem outros conteúdos, direito, psicologia. É só você mexer aí, para quem ama pet também. Dá uma olhadinha que você vai adorar, tenho certeza. E sábado às 10 da manhã, eu e o Lucas esperamos você na tela da Band. Até lá!